Elsa Bruckmann, uma aristocrata de Munique e esposa de um editor, também apoiou Hitler, apresentando-o a influentes industriais e banqueiros. Ela e outras respeitáveis mulheres não davam apenas dinheiro para Hitler, mas talvez algo mais valioso que o dinheiro não podia comprar: respeitabilidade. Elas faziam parte da burguesia superior, aquelas respeitáveis mulheres que dirigiam os salões, onde artistas, figuras políticas, escritores e jornalistas se encontravam. Elas podiam apresentar Hitler a gente influente e aparecendo em suas casas. Hitler parecia ser uma figura respeitável. Elas ajudaram a tornar aceitável, a domesticar Hitler. Mas é claro que elas não mudaram nem um pouco as ideias dele. Mas a benfeitora mais importante de Hitler é Helene Bechstein. Ela o apoiou financeiramente, como admitiu num depoimento à polícia em 1924, dando a ele objetos de arte que eram muito valiosos. A esposa do famoso fabricante de pianos também apoiou a campanha eleitoral de Hitler com créditos e com um Mercedes Compressor, novo em folha para suas viagens pela Alemanha. A viagem de Hitler ao topo foi acelerada por mulheres como Frau Bechstein. Ela era um tipo de mulher da cidade, em Munique, então ela dava jantares a que Hitler comparecia. Ela começou a ficar muito atraída por ele. Ela era muito mais velha que Hitler, e Hitler tinha uma personalidade muito encantadora, muito galante com as mulheres mais velhas, e as mulheres mais velhas gostavam dele. Isso aconteceu durante toda a carreira dele. Mas estes foram relacionamentos de ascensão social calculada. Em particular, Hitler preferia a companhia de mulheres mais novas. Inclusive sua própria sobrinha Kelly Raubal, filha de sua meia-irmã Angela. Hitler tornou-se guardião de Kelly. Ela era muito jovem, era impressionável. Tinha perdido o pai quando jovem e viu Hitler, que era seu meio-tio, de muitas formas como uma figura paterna. Quando fez 19 anos, ela foi morar com ele em Munique. Ela ficou com um quarto em seu espaçoso apartamento. Hitler tinha orgulho de sua expansiva sobrinha e a levou para encontros com amigos do partido nazista e colegas. Contemporâneos descrevem Kelly como uma jovem meiga que era sempre o centro das atenções. Ela era expansiva, era alegre, não era exatamente atraente, não se encaixava no modelo ariano, o modelo da loura, mas ele parecia gostar muito dela. Mas a alegre sobrinha do tio Adolf tinha outros admiradores. O motorista de Hitler e companheiro de longa data no partido nazista, Emile Maurice. Em janeiro de 1928, ela lhe mandou um cartão de aniversário assinando "Muitos beijos, sua Kelly". Ele nomeou seu motorista, Emily Maurice, como acompanhante dela e ficou horrorizado quando achou que eles estavam tendo um caso amoroso e o demitiu por causa disso. Então, dá pra ver como ele era possessivo com Kelly, até em relação à vida privada dela. Os planos de casamento entre Kelly e o motorista de Hitler foram frustrados. Talvez o tio Adolf estivesse com ciúme do romance dela. Talvez ele fosse mais do que um tio para sua alegre sobrinha. A exata natureza da relação permanece um mistério. Certamente a relação era muito, muito próxima, muito intensa, muito mais intensa que a relação entre um tio e sua sobrinha. A despeito do possível ciúme de Hitler, a relação entre sua sobrinha e Emile Maurice estava condenada. Anos mais tarde, veio à tona que o veterano do partido nazista, o homem que entrou para a elite de guarda-costas da SS desde o início, tinha um segredo de família. Hitler sacou um arquivo que detalhava a vida de Emile Maurice e seu passado familiar. Ele concluía que Emile Maurice tinha ancestrais judeus. O colega de partido de Hitler tinha origens judaicas. Hitler, cuja espinha dorsal no partido era o antissemitismo e que fazia constantemente discursos antissemitas, não podia, é claro, tolerar sua sobrinha se casando com um judeu.
Já soubesse Hitler da ascendência judia de seu motorista ou não, o caso estava acabado. Ele mimou a sobrinha com roupas caras, visitas à ópera e jantares em restaurantes exclusivos. Era uma vida de luxo, mas não de liberdade. Ela reclamava de não poder fazer nada sem a permissão do tio Alf. Hitler estava sempre viajando pela campanha de sua eleição, mas chocantes notícias chegaram de Munique em 19 de setembro de 1931. Kelly foi encontrada morta no apartamento dele. É claro que isso poderia ser um escândalo enorme para Hitler. E foi. Foi abafado. Ele ficou muito triste, entrou em depressão, e eu acho que o impacto de ter uma meia-sobrinha encontrada morta no apartamento poderia ser imenso. Mas acho que podemos ver a eficácia do regime nazista, tanto que muito disso foi apagado. O relatório original da polícia ainda existe nos arquivos estaduais de Munique. Ele concluía que a morte de Kelly fora suicídio. Que ela pegara a arma de Hitler em uma gaveta por volta das 3 da tarde. O relatório diz que um membro da equipe viu Kelly entrar em seu quarto e trancar a porta. Ela apontou a arma diretamente contra a pele. A bala errou o coração, atingiu o pulmão e a matou. Seu corpo ficou 17 horas sem ser descoberto, até o dia seguinte, quando a arrumadeira Annie Winter bateu na porta de Kelly e deu alarme. Ainda há muita especulação sobre o aparente suicídio. Teria Hitler alguma participação na morte dela? Acho que a pressão que ele exercia sobre ela, a possessividade contra ela, não há dúvidas de que isso pesou em seu suicídio, e ela chegou a dizer isso em certas cartas. A única forma de macular o tio Adolf é fazendo algo ultrajante. Então ela havia ameaçado suicidar-se antes. A mãe de Kelly e várias outras pessoas do círculo de Hitler não acreditaram no veredito de suicídio. Poderia ter sido um acidente? O relatório original da polícia foi objeto de uma análise especial do investigador de polícia de Munique, Thomas Halthaus. Para ele, a evidência apontava para suicídio, não um tiro acidental. A fim de disparar um tiro, você primeiro tem que soltar a trava de segurança. E essas armas têm uma trava na parte de trás. Então é preciso soltar a trava para puxar o gatilho. Para mim, um acidente está fora de questão, baseado nos fatos apresentados no relatório. Kelly foi enterrada em Viena. Hitler disse que sua morte o afetara profundamente. Hitler também tinha outras mulheres em mente. Nos meses após a morte de Kelly, ele encontrou a rica ex-mulher de um influente industrial. Magda Quandt morava com o filho em um luxuoso apartamento em Berlim. Ela também era amante de Joseph Goebbels, chefe da virulenta propaganda antissemita de Hitler, e Gauleiter, ou governante regional nazista de Berlim. Ele era baixo e aleijado, com um pé torto, mas seu poder e proximidade de Hitler o tornou atraente para a rica divorciada. Mas parece que ela também estava atraída pelo chefe dele. E quando Goebbels a apresentou para Hitler, o sentimento foi mútuo. O chefe de propaganda escreveu uma nota sobre as aparentes afeições do Führer por Magda em agosto de 1931. Magda está um pouco amistosa demais com o chefe. Eu sofro com isso. Ela não está sendo uma dama. Não dormi nada. Receio não poder ter certeza da fidelidade dela. Acho que Magda Goebbels estava atraída por Hitler, não há dúvida sobre isso. E acho que Hitler também ficou atraído por ela. Então, de certo modo, Magda e Adolf poderiam ter formado um casal naquela época, não há dúvida disso. O relacionamento entre eles não foi além da atração inicial e uma duradoura amizade. Ela já havia concordado em se casar com o chefe de propaganda. Goebbels escreveu em seu diário:
O chefe me chamou. Convidou-se para jantar. Patife. Mas nenhum tipo de caso entre Hitler e sua futura noiva estava no menu. Na época, Hitler também viu que Joseph Goebbels gostava dela. Ele os encorajou a ficarem juntos e até serviu de testemunha no casamento. Então não parece, como se pensa, que ele ainda estava alimentando algum tipo de sentimento por ela. Eles se casaram em dezembro de 1931. Magda Goebbels tornou-se a primeira dama do Reich nazista. Ela foi exibida em visitas de estado e saboreava suas performances como esposa troféu e mãe. Teve 6 filhos com o marido, condensando o ideal nazista de uma mãe obediente e fértil. Acho que Magda Goebbels era alguém que Hitler realmente admirava. Ela era um tipo de supermãe ariana, de certo modo. Ela teve 6 filhos, era uma mulher rica, era uma mulher encantadora. Quando ele estava em Berlim, ela cuidou de todos os jantares de Hitler. Foi a anfitriã desses jantares. Então ele a viu como um tipo de figura icônica para o nacional-socialismo, ou seja, para o nazismo. A máquina de propaganda de Goebbels garantiu que a imagem toda poderosa de Hitler atraísse legiões de fãs femininas por toda a Alemanha. Tamanha adulação manipulada também atraiu admiradoras do outro lado do Canal da Mancha. Havia um grupo na Inglaterra na década de 30, no meio da aristocracia, que era encantado com Hitler. E eles conversavam sobre o grande líder que Hitler era, como ele colocara os trens para circular no horário, e não é que aqueles campos de concentração foram bons para colocar aquela gente preguiçosa para trabalhar? E por aí vai. Havia uma grande admiração por Hitler entre as classes superiores. Uma das mais infames partidárias britânicas das classes superiores foi Unity Mitford, uma parente distante de Winston Churchill. Ela e a irmã eram socialites inglesas idolatradas. Seu pai, David Freeman Mitford, herdara o título de Lord Ridsdale. Criados em uma propriedade rural inglesa, os Mitfords interagiram com escritores influentes, poetas e políticos. Unity e sua irmã Diana eram fascistas devotas. A irmã mais velha dela, Diana, tinha se apaixonado por Oswald Mosley, o Führer fascista inglês. E ela era muitos anos mais nova que Diana, muito impressionada e queria mostrar para a irmã que poderia conseguir um Führer muito maior e melhor. Unity Mitford tornou-se um tipo de perseguidora e seguiu Hitler por toda Munique em 1934. Ela descobriu um pequeno restaurante onde ele costumava almoçar, chamado Osteria Bavária. E ela costumava ir lá todos os dias, esperando que ele fosse. Seu plano deu certo e ela logo conheceu seu amado Führer em pessoa. Um dia, ele mandou o dono do restaurante dizer: "Gostaria de vir para a nossa mesa tomar um café?" É claro que ela ficou radiante e daquele momento em diante eles se tornaram grandes amigos. Ele a chamou de perfeito exemplo de feminilidade ariana. Ela também era antissemita, fortemente antissemita, e saiu com Julius Streicher. Ele era editor de um jornal violentamente antissemita chamado Der Stürmer. E ela até gostou dele. Então, ela tinha muitas coisas em comum com Hitler. Todas elas malignas e odiosas, de certo modo. E o papel dela na história britânica é realmente muito vergonhoso. Unity Mitford tornou-se um tipo de tiete do partido nazista. Era convidada para eventos oficiais e até possuía seu próprio distintivo do partido, presenteado a ela por Hitler. Eles se encontraram centenas de vezes ao longo dos anos seguintes. Hitler parecia achar que Unity representava mais do que ela pensava, que isso era uma coisa que poderia levar os círculos ingleses à simpatia e à compreensão. O que, é claro, era completamente falso. Mas eu acho que ele também achou que ela parecia muito ariana, que ela tinha a aparência que as garotas deveriam ter: grande, alta, forte e loura. Como uma valquíria, que por acaso era seu segundo nome. Ela tornou-se parte do séquito de Hitler. Seu entusiasmo lhe valeu um apelido: Mitfahrt, ou carona em alemão. Mas a Gestapo inicialmente desconfiou do exagerado entusiasmo inglês. Registros no Arquivo Estadual de Munique mostram como a estrangeira era seguida dia e noite. Finalmente, parece que ela foi isentada de suspeitas.
Seus discursos e declarações antissemitas em público na Alemanha também provariam suas credenciais nazistas. Durante uma reunião do partido perto de Nuremberg em 1935, Unity Mitford fez um apaixonado discurso antissemita.